Opa, seus corno! Bom, se você não vive numa caverna ou em um lugar completamente isolado, você já deve ter visto ou ouvido falar do novo vídeo super importante e avassalador do Felca. O vídeo dele simplesmente abriu novas portas para um assunto super importante e que não é muito falado aqui, pelo menos não por pessoas muito relevantes, que é a adultização de crianças. A adultização de criança seria basicamente você fazer a criança crescer mais rápido. Não literalmente, tô falando na cabeça. Fazer coisas de adulto, sabe? Sei lá, dançar coisas inapropriadas, fazer conteúdo inapropriado, falar coisas, fazer coisas que não são pra crianças, basicamente. E isso não é de hoje em dia, não. Isso acontece há muito tempo. Sabe o Bel pra crianças? Aquele canal que viralizou pra cacete em um tempo na pandemia por conta da adultização da protagonista do canal, basicamente, a Bel. Então, isso acontece há muito tempo, muito tempo. Isso acontece desde os primórdios da internet, do YouTube, que crianças vão na frente das telas e fazem coisas basicamente sendo obrigadas, fazendo coisas que elas não querem, entende? Ao invés de viverem como crianças normais, brincar como elas brincam, fazer as coisas na inocência, fazer o que elas quiserem, o que elas acham divertido, elas simplesmente vão na frente da câmera e fazem o que tá viralizando no momento, independente se ela gosta ou não. E não é só isso o problema, porque se fosse só isso, estaria tudo certo, entre aspas. Mas o maior problema é a exposição em massa dessas crianças. E qual é o problema disso tudo? Bom, como vocês já devem saber, existem os famosos pedos, que eu não vou falar aqui porque pode dar merda. Que são aquelas pessoas doentes, nem pessoas são, né? São vermes, ratazanas, que simplesmente devem só perecer à morte e não devem receber perdão. Porque uma pessoa, um verme desse jeito, não deve merecer nenhum tipo de respeito ou empatia. Independente do conteúdo que essa criança vai gerar no canal dela, do mesmo jeito vai vir pedos filhas da puta pra fazer o que quiserem com a imagem daquela criança. O Felco mostrou maneiras desses filhas da puta se comunicarem. Eles mandam figurinhas, eles falam codinomes pra se comunicarem e falar como que eles vão querer fazer pra compartilhar vídeos inapropriados de crianças e essas porras inacreditáveis e nojentas. A Bel, hoje em dia, com 18 anos, infelizmente ainda não sabe, ou pelo menos não aceita, o que aconteceu com ela quando ela era menor. Porque foi algo absurdo. Mesmo que ela não admita que os traumas delas foram gerados de ambas as partes, com os pais e com a internet em si, ela simplesmente não aceita. A cabeça dela acha que tudo isso não aconteceu ou que simplesmente não foi culpa da família dela, que expôs tudo aquilo e que praticamente obrigava ela a fazer coisas que ela não queria, como comer coisas, misturas completamente nojentas ou vestir roupas que ela não queria, que nem naquele vídeo que viralizou da mãe da Bel ameaçando bater nela por ela querer vestir uma outra roupa. Tipo, é absurdo e ela só não aceita isso. Mas o prato principal do vídeo do Felca e de toda essa porra toda é o famoso It. Eu não vou falar o nome dele completo porque, né, ele é meio filha da putinha, então vai que... Não sei, eu acho que é meio impossível ele ver esse vídeo, mas vai que, não é? Então eu vou chamar ele de Ita, só de Ita. Só por isso você já deve saber quem é, porque ele é o prato principal disso tudo. O cara simplesmente pega adolescentes de sei lá de onde, do cu de Judas, e leva pra casa dele, grava vídeos completamente inapropriados. Eu não tô dizendo que o que aqueles adolescentes fazem não é normal, é completamente errado. Nossa, como eles podem fazer isso? Como eles podem ter uma mente tão quinta série? Porra, são adolescentes, é óbvio. Eu também tenho uma mente quinta série. Então é óbvio que eles vão fazer coisas que
não são tão legais assim, porque são adolescentes. Adolescente faz merda. Adolescente quer beijar na boca, quer ter um relacionamentozinho ali, quer ficar com uma pessoinha ali. O maior problema disso é a exposição desses adolescentes, que simplesmente estão só querendo viver a vida deles e eles estão sendo inseridos para um mundo completamente promíscuo, completamente banal, completamente sexualizado. Tudo bem, eles pensam besteira, eles querem beijar, tal, eles querem ter um relacionamento ali porque é na adolescência que começa tudo isso e tá tudo bem. Mas eles estão completamente sendo hipersexualizados e estão sendo expostos a milhares de pessoas verem tudo aquilo, toda a vida deles, todas as coisas íntimas deles. Que nem a Camille, que eu não vou falar o nome dela completo, porque pode dar merda. Mas a Camille era basicamente uma filha adotiva do Ita. E ela foi hipersexualizada, hiperexposta, fazia coisas que... Ela era uma criança, no começo de tudo ela era uma criança. Quando ela foi inserida pro mundo do Ita, ela era uma criança de 12, 11 anos. Então não era, de fato, não era a idade dela pensar essas coisas, dela fazer essas coisas. Mas no começo ela já começou a fazer isso, porque o Ita fazia a cabeça dela, falava pra ela fazer aquilo, porque dá dinheiro, dá engajamento. E no fim, deu no que deu. Deu uma merda gigantesca. Ela ficou grávida na adolescência, porque ela ainda é uma adolescente, ela ficou grávida. E, pior ainda, ela perdeu o bebê. Ela perdeu o bebê. Então imagina como a cabeça dessa adolescente, dessa criança, vai ficar. Como ela já tá inserida no mundo hipersexualizado desde pequena, desde muito cedo, em um mundo completamente exposto para milhares de pessoas verem. Ela ficou com um cara que era, inclusive, era irmão do Ita, então, tipo, é praticamente um tio pra ela, muito bizarro. Ela teve um filho na adolescência com esse cara e perdeu esse bebê. Imagina como a cabeça dessa criança deve estar. E não é só com a Kami que acontece isso. O Ita grava todos os adolescentes. Todos fazendo coisas íntimas, fazendo coisas que eles querem. E que podem ser inapropriadas, podem ser erradas, mas são adolescentes. Adolescente faz merda mesmo. Mas o principal problema é essa hipersexualização e hiperexposição que o Ita faz. E ele simplesmente continua e ele não aceita que o que ele faz é errado. O cara é um sociopata, psicopata, que acha que o que ele tá fazendo não tem problema. Ou que ele sabe que tem problema, mas continua. Mas sabe por quê? Money. Dinheiro. Mas o que o dinheiro compra? Ele compra a saúde mental de uma menina que foi hiperexposta e hipersexualizada praticamente a adolescência toda, a infância toda? Eu acho que não. Dinheiro compra a infância dessa menina ou de vários outros adolescentes de volta? Eu acho que não. Além das redes sociais, praticamente todas, que você vê um conteúdo ou pesquisa uma vez, cute girl, baby girl, pesquisa essas coisas meio suspeitas e eles já macetam, já coloca todo tipo de conteúdo que envolve isso na sua cara. E é assim que essas crianças são mais expostas para pedos e mais pedos se proliferam como vermes, como insetos, como uma peste. É simplesmente horrível tudo isso. Eu acho que o começo para uma coisa melhor, para menos exposição, para menos pedos se proliferarem, tipo, por redes super altas, não é uma deep web da vida, é Instagram, Facebook, TikTok, são redes que qualquer um pode ter acesso. Então, acho que o começo para tudo isso melhorar e piorar pro lado dos pedos é o começo de sem monetização,
ver o que tá acontecendo nas redes, ver o que tá acontecendo com as contas dessas pessoas, dessas crianças, e fazer que isso menos aconteça, menos prolifere, não dando monetização, não deixando patrocinador e essas coisas. Ter mais cuidado com os comentários, com os conteúdos que são postados na rede. Porque o robô, ele vai ver coisas e ele não vai saber interpretar. Ele não vai conseguir ver um duplo sentido. Ele é literal. Robôs são literais. Então é preciso de um cuidado muito maior de pessoas reais, ou pelo menos uma atualização nesse negócio do robô, para ver e detectar esses pedos malditos ou um conteúdo que pode chamar a atenção deles. E não é só os pedos, obviamente. Também tem aquelas pessoas amarguradas que vão ir no conteúdo da criança e começar a tacar hate. E criança nenhuma deve receber hate. Porque ela é inocente, ela não tá sabendo o que tá acontecendo ali. Ela tá fazendo na pura ingenuidade. Tá achando que ali é um prato de mel e que ela vai saborear tudo, mas não é assim. E é por isso que criança não deve ser exposta à rede social, à internet. Não desse jeito. Muitas crianças, adolescentes, perdem tudo que deveriam ter tido nessa fase da vida que não acontece mais e é uma fase muito curta comparada à fase adulta. E eles simplesmente perdem tudo isso. Perdem tudo isso por causa desse negócio da internet, sendo expostos, sendo gravados a qualquer momento. Eles fazem uma conquista, fazem algo pequeno e já gravam eles. E não é saudável isso, porque muitas pessoas vão ver aquilo, vão julgar da maneira que quiserem, vão fazer o que quiserem com a imagem dessa criança e adolescente. E isso não é bom de nenhuma forma. Eu espero que esse vídeo do Felca tenha mais repercussão, mais e mais e mais ainda, para que as pessoas saibam os perigos que essa exposição, essa hiperexposição e hipersexualização das crianças e dos adolescentes fazem com eles. Se você tem uma opinião para compartilhar ou alguma coisa para adicionar nesse meu vídeo, é só comentar aqui. Eu vou adorar ler sobre esse tópico. E eu leio todos os comentários, até porque não são muitos que comentam, né? Então eu leio todos. Mas independente, se comentarem 100 vezes, eu vou ler todos os 100 comentários. Então podem macetar de comentário que forem relevantes para esse assunto. Muito obrigada por terem visto o vídeo e tchau!